Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Começa agora mais um momento de gratidão, 30 minutos. Quero estar explicando aos irmãos que estão chegando agora no canal. Este nome, Momento de Gratidão, 30 minutos, é um propósito que Deus colocou em meu coração. Amém? Todas as vezes que eu enviar uma mensagem para você, nós estamos lutando para que ela seja de 30 minutos. Às vezes ela é um pouquinho menos, às vezes passa 1 minuto, 2, mas é um propósito que Deus colocou no nosso coração, para que você possa se dedicar a estes 30 minutos que Deus falará contigo, dentre as 24 horas que Deus nos dá. Amém? Então, em nome de Jesus, seja fiel e com certeza Deus te abençoará. Tema da mensagem de hoje: mude sua maneira de ver as coisas. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Como tem sido a sua vida? Você sabia que a forma que você enxerga as situações pode te levar ou à vitória ou à derrota? Você sabia disso? Pastor, como é que eu devo ver? Como é que eu devo enxergar as situações? Nós vamos aprender com a palavra de Deus. Amém? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 31, do 10 ao 12. Lembrando aos irmãos, antes de nós irmos para a palavra, não se esqueça, depois que você assistir este vídeo, compartilhe, peça para que as pessoas se inscrevam no canal, ative o sininho e dê também o seu like. O último vídeo nós tínhamos 479 inscritos. Chegamos a 487. Glória a Deus. Vamos chegar aos 1000 inscritos em o nome do Senhor Jesus. Vamos então para a palavra do Senhor? Mude sua maneira de ver as coisas. Gênesis 31, versículos de número 10 ao 12. Vamos ver então o que está escrito aqui? E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos. Percebam que essa aqui é uma história de Jacó. Deus deu um sonho para Jacó. Por isso que eu digo para você, você não pode parar de sonhar. Tudo começa dentro de nós. Quem para de sonhar, para também de ter perspectiva de vida. Pode analisar para você ver. Uma pessoa que para de sonhar é uma pessoa que para praticamente de viver. Não tem um foco, não tem mais um objetivo. Olha o que Deus diz aqui na sua palavra. E sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos. Ele levantou os seus olhos e vi em sonhos que os bodes cobriam as ovelhas. Eram listrados, salpicados e malhados. Detalhe: Deus deu esse sonho para ele. Sabe por quê? Porque ele tinha sido enganado novamente pelo seu sogro Labão. Porque ele tinha dito que queria um salário. Ele disse: o meu salário será toda ovelhinha que nascer, salpicada, malhada ou manchada, este será o meu salário. Sabe o que Labão fez? Foi lá, retirou do seu rebanho todos os malhados, salpicados e manchados e levou a caminho de 3 dias de distância. Como é que... Não tinha como. Humanamente falando, não tinha como. Peraí. Como é que eles iam se acasalar para que nascessem manchados, listrados ou malhados? Não tinha como. Ficaram só os brancos. Os de uma única cor com Jacó. Tinha que ser milagre, irmão. Aí Deus falou: meu filho, eu vi o que Jacó fez com você. Eu vi.
Agora, levanta os teus olhos. Meu Deus, é forte demais. Vamos ver o que está escrito aqui? E disse-me o anjo em sonhos, Jacó. E ele disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta os teus olhos e vê. Pastor, parece uma loucura isso. Os malhados salpicados e manchados foram levados a caminho de 3 dias de distância. Só ficaram os de uma única cor. Os brancos. Como é que de um monte de ovelha branca vai nascer salpicada, manchada e listrada? Explica para mim. A genética não bate. Mas Deus falou, eu vi o que Labão fez com você. Às vezes, você que me ouve agora, tem sido prejudicado por alguém. Tem sido prejudicado, de repente, pelas circunstâncias da vida. E aí talvez você se desespera, porque você começa a olhar somente os problemas. Deus está te dizendo nessa palavra, da maneira que você enxergar, é a maneira que você vai trazer para você a realidade. Pastor, se materializará em minha vida da forma que eu enxergar? Exatamente. Exatamente. Olha só, versículo de número 12. Deus, o próprio Deus, disse para Jacó, Jacó, só tem ovelha branca aí? Não tem problema não. Comigo não tem esse negócio não, meu filho. Vou te ensinar um segredo espiritual, Jacó. Presta atenção, meu filho. Levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados. Mas Deus, isso é maluco. Só pode ser maluquez, como diz o outro, né? Senhor, não tem como. Senhor, como é que o senhor está mandando eu olhar os bodes que cobrem as ovelhas? Peraí, só tem branco, o senhor está mandando eu olhar e ver, ou seja, com os olhos da fé, veja. São brancos, tudo bem, mas fecha os teus olhos carnais, abra os teus olhos espirituais e comece a enxergar malhados, listrados e salpicados. Jacó falou, então tá bom, Senhor. Você está mandando eu fechar os carnais, olhar com os olhos espirituais e começar a enxergar que eles são assim, então tudo bem, Senhor. Eu obedeço a tua voz. Deus está nos ensinando que quando aparecer um problema, que quando o inimigo tentar nos roubar a saúde, roubar a nossa paz, roubar a gente em alguma área da nossa vida, ele está dizendo, comece a olhar de maneira diferente. Aí Deus disse, porque eu tenho visto tudo o que Labão te fez. Primeira coisa que nós temos que aprender, vamos lá. Como é que você enxerga os problemas e as dificuldades? Como uma oportunidade. Essa é a resposta. Tem que ser como uma oportunidade para adquirir conhecimento, experiência e um obstáculo a ser vencido. Pastor, é assim que eu tenho que enxergar? É. Olha como é que Deus falou para Jacó. Enxerga aí, vê com os meus olhos agora. Vê com os meus, Jacó, com os olhos da fé. Com os olhos espirituais. Olha aí, Jacó, e vê. Pode ser tudo branco, mas você vai enxergar listrado, salpicado e malhado. E não é que começou a nascer tudo salpicado, malhado e listrado? Meu Deus! Das ovelhas que eram brancas, começaram a nascer salpicado, malhado e listrado. Eita, meu Deus do céu! Pastor, então quer dizer que é desse jeito que funciona? É.
Romanos capítulo de número 8, versículo de número 28 diz: ô irmão, quem vê na ótica de Deus, como Deus quer que a gente olhe, e não da nossa maneira, porque nós seres humanos, nós temos o costume de olhar e só ver os problemas. Mas se nós olharmos com a ótica de Deus, estaremos mostrando confiança em Deus. O que diz em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28? O porquê que aconteceu este problema? Já começa a praticar desde agora. O porquê que aconteceu este problema? Ó, você já não está olhando com os teus olhos. Você está olhando com os olhos de Deus. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem. Este problema surgiu não para o mal, porque eu confio em Deus. Olha o que diz em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados por seu decreto. Ah, pastor, então se eu começar a olhar, se eu analisar os problemas, as circunstâncias, com os olhos de Deus, que são o que a palavra de Deus me diz, então eu vou entender a primeira coisa. A palavra do Senhor está dizendo que isso que aconteceu comigo não vai cooperar para o mal, e sim para o bem. Qual foi o final de Jacó? Nasceram listradas, mas pastor, nasceu de ovelhas que eram brancas, nasceu listrada, malhada e salpicada e acabou. Deus manda você olhar desse jeito. Quiseram te prejudicar? Está passando por alguma circunstância? Quem disse para você que isso aí é para te derrotar? É para que você entenda que uma experiência deve ser tirada dessa situação. Deus não permitiu isso para sua derrota, não. Todas as coisas vão cooperar para o bem depois. Lá na frente. Hoje você pode não estar entendendo nada, mas lá na frente você vai entender tudo, porque Deus é Deus. Olha o que hoje mandaram para mim, um áudio. A Andréia mandou um áudio para mim hoje. Nós oramos aqui no canal por ela. Estava com câncer. Ô irmão, a mulher estava com câncer. Diagnosticada e tudo. Mas sabe o que ela falou para mim no áudio? Ela disse: pastor, eu creio que o meu Deus, assim como ele já fez milagre na minha vida um dia, vai fazer de novo. Ó como é que ela enxergou o problema. Ela disse: pois em o nome de Jesus, mais uma vez Deus vai me curar. Isso lá atrás, quando saiu o diagnóstico. Hoje, ela entrou em contato comigo e disse: pastor, inclusive mandei lá no grupo da nossa igreja. Tá todo mundo dando glória a Deus lá. Ela mandou para mim e disse: pastor, fizeram os exames, arrancaram uns pedacinhos lá. Porque eu não sei como é que funciona esse negócio. Diz que arranca uns pedaços lá para fazer os exames. Os médicos não entenderam absolutamente nada. Porque não deu nenhum problema. Não era nada, não era maligno. Ela disse: pastor, estou curada, pastor. Ou seja, da forma que ela viu com os olhos espirituais, foi do jeito que aconteceu. Você sabe o que ela falou para mim também? E se Deus achar por bem? Oh, irmão, Deus é maravilhoso. Eu fico imaginando, quando Deus escutou essa conversa, Deus falou: não, peraí, ela me ama mesmo. Porque tem muita gente que não recebe vitória porque não confia, é interesseiro. Sabe o que ela falou? Ela disse: ainda que eu venha partir, ainda que eu venha partir, assim mesmo eu continuarei confiando no Senhor, porque Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Se Ele quiser me livrar, que Ele me livre. Se Ele não quiser, eu fico aqui para continuar adorando o Teu santo nome. Ah, Deus escutou essa conversa.
e deu a ela mais uma chance. Tema da mensagem de hoje: mude a sua maneira de ver as coisas. Aquilo que você enxergar é aquilo que vai acontecer. Pastor, me prova com mais um texto. Vou te provar. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17. Olha o que diz aqui. Por pai de muitas nações te constituí. Deus aqui, através da vida de Paulo, está escrevendo, está relatando a história de Abraão, o pai da fé. Olha só. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Meu Deus! Como é que é o negócio aí, pastor? Então quer dizer que nós temos que chamar as coisas que não são como se já fossem? Tá vendo aí os olhos de Deus como é? A ótica de Deus está em conformidade com a palavra. A ótica de Deus está em conformidade com a palavra. Meus amados, prestem atenção, porque eu vou continuar lendo aqui. Olha a história de Abraão. Este homem chamou à existência aquilo que não era como se já fosse. Por quê, pastor? Porque ele estava pedindo a Deus um filho. Esse homem já tinha 100 anos. 99, na verdade, né? A mulher dele tinha 90. Ô, irmão, uma pessoa com 99 anos de idade, a outra com 90, consegue ter filho? Explica para mim se consegue. Olha o que diz. O qual creu, tá falando de Abraão, já estava com 99 anos de idade. A esposa com 90, a Sara. O qual creu contra a esperança que seria feito pai de multidão de nações. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Ele tomou posse. Peraí, Deus falou. Eu posso estar capengando, posso estar aqui velhinho. Só o pozinho. Os outros falam só o pó, né, irmão? Tô só a catinguinha. Mas Deus falou. Não aguento. Tem jeito mais não. Meu Deus, o corpo humano naquela época devia ter uma força muito grande, irmão. Porque olha só. Mas a Bíblia diz que ele já estava fraco. Fisicamente falando, ele já estava fraco. Olha assim, olha o que diz. E não enfraqueceu na fé. Na fé ele não enfraqueceu, mas o corpo dele estava fraco, ó. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu corpo já amortecido. Quer dizer, ele já tinha quase 100 anos. Porque ele já tinha quase 100 anos. É o que diz aqui. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. A Bíblia deixa claro que este homem já tinha o corpo já amortecido, ou seja, uma pessoa com uns quase 100 anos. Ó, irmão, ó, tem como ser pai mais não, já era. Não é pra você rir não, que a coisa é séria. E se você é homem e chegar até lá, você vai saber que isso é verdade. Vamos lá. E não do versículo de número 20 e 21 a gente termina. E não duvidou da promessa de Deus. Olha, Abraão, ele chamou a existência. Olha os olhos espirituais deste homem. E não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que havia prometido também era poderoso para realizar, para o fazer. Pastor, nasceu o menino? Nasceu. E o nome dele se chamou Isaac. A criança nasceu? Isso. Quando ele tinha 100 anos,
e Sara completou os 90, aí o menino nasceu. Tudo isso porque ele preferiu acreditar, olhar com os olhos de Deus e não duvidar. Olhe para as promessas e pratique até acontecer. Pastor, repita aí. Milagre não é mágica, não? Não. Milagre não é mágica. Milagre é exatamente o contrário de uma mágica. Explica para mim, pastor. O milagre só vai acontecer mediante a fé. E a fé, ela requer que eu e você venhamos lutar até que aconteça o milagre. Vamos ter que lutar contra os obstáculos, contra as adversidades. O milagre ele é gerado dentro de nós. Olhe para as promessas. Tema da mensagem de hoje. Mude a sua maneira de ver as coisas. Como é que eu tenho que ver, pastor? Olhe para as promessas. E pratique até acontecer. Me prova, pastor. Está escrito. Provérbios 4,18 diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando. Ó, percebam que é algo que vai acontecendo. Ó, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Pastor, então quer dizer que não é estralar o dedo, não? E as coisas acontecerem, não? Para que eu possa adquirir essa intimidade com Deus, é necessário eu praticar? Você tem que começar a praticar, a não olhar com os teus olhos. Comece a partir de hoje a olhar com os olhos da palavra de Deus. Da forma que a palavra de Deus te mandar enxergar, é a forma que você tem que enxergar. Olha aqui, vou te provar. Filho meu, versículos de número 20 e 21, de Provérbios capítulo de número 4. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não as deixes apartar dos teus olhos. Viu aqui? Não as deixes apartar dos teus olhos. Pastor, então o segredo está aqui, ó. Olhar para a palavra. Exatamente. Se você olhar não para os problemas, mas olhar para a palavra e fazer o que a palavra está te mandando, sonhar o que o Deus Todo-Poderoso, sonhe com aquilo que Deus escreveu a seu respeito. Pastor, eu tenho que começar a imaginar, sonhar aquilo que Deus, as promessas que estão escritas. Pratica isso. Pastor, isso tem que ser praticado? Exatamente. A intimidade com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito de Deus, ela vem com uma prática. E é dentro das circunstâncias mesmo. É dentro desse problema que você está aí agora, é que você tem que começar a praticar. Pastor, milagre não é mágica? Não, não. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar? Quantas? 7. Os muros de Jericó, o exército teve que rodear ele quantas vezes? 13. Pastor, está na Bíblia 7. No último dia, eles tiveram que rodear mais 7 vezes. Então foram 14, não. A Bíblia diz que eles rodearam 6 vezes. E no último dia, eles rodearam mais 7 vezes. No total dá 13.
Elias manda o moço subir até o monte. E aí ele mandou subir quantas vezes? 7. Ah, pastor, entendi. Subiu uma, não deu certo. Subiu 2, não deu certo. Subiu 3, não deu certo. E aí vai praticando. A fé vai sendo praticada. Experiências com Deus, fé, perseverança, até ser dia perfeito? Exatamente. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Guarda essa palavra no seu coração. A maneira em que você enxergar é a maneira que vai acontecer. É o que será materializado em sua vida. A partir de hoje, comece a enxergar os teus problemas de maneira diferente. Comece a procurar resposta na Bíblia, na palavra. Peça para que Deus fale com você. E a maneira que Deus te orientar dentro da palavra é a partir de então a maneira que você começará a enxergar e praticar. Mas vamos chamar de doido, pastor. Vamos chamar eu de doido. Oxi, deixa eu chamar. Quando vê você contando, aí vão dizer, realmente, você tem muita fé mesmo. Do jeitinho que você falou que ia acontecer, aconteceu. Que Deus abençoe tua vida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, muito obrigado pelo milagre que eu escutei hoje da nossa irmã Andréia. A forma em que a tua filha enxergou, ela também não esmureceu na fé. Porque tem gente que até enxerga o milagre, mas as circunstâncias o abatem. Começam às vezes muito bem, mas no meio do caminho, as circunstâncias trazem desânimo, trazem desespero, trazem angústia, até às vezes acabam com a fé. A pessoa para, meu Deus, de ouvir a tua palavra e começa a ouvir a voz do médico, começa a ouvir a voz das más notícias vindas por todos os lados e tira os olhos do Senhor da tua palavra. Mas a Andréia não, ela determinou, ainda que o meu Deus me leve, de forma nenhuma eu deixarei de confiar nele. Mas eu creio que será mais um milagre a ser contado. E do mesmo jeito que ela enxergou, ó Deus, hoje ela pôde contar o milagre. Que esta pessoa que me vê agora receba tudo aquilo que ela sonha. Ei, você que me vê agora, que está participando desta oração, toma posse da tua vitória. Comece a imaginar, chame à existência aquilo que ainda não está acontecendo, como se já tivesse acontecendo. Romanos, capítulo de número 4, versículo de número 17. Tome posse. E depois você vai contar o testemunho. Aqui no rodapé, você vai colocar o seu testemunho. Pastor, consegui. Deus me deu vitória. Amém? Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.